hoje para abençoar a sua vida. Mais uma vez é uma palavra de ensino para o seu coração. Amém? Por que o pastor Jair enfatiza tanto a questão do ensino? Porque, irmãos, o culto ele pode ser poderoso, pode acontecer mover de Deus, muitas coisas, mas o que fica mesmo é a palavra. Amém? Todo o diferencial é a palavra. Não estou dizendo que o mover do Espírito, que a unção não é importante, não. Tem o seu lugar de relevância, inclusive até para nos preparar para a palavra. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz bem assim, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por quanto tempo ele pairou? Ninguém sabe por quanto tempo. Só diz que ele pairou lá, ficou lá pairando sobre o caos. Mas as coisas só passaram a acontecer, a existir, a criação só entrou em manifestação quando disse Deus. Então, quando a palavra foi liberada, então as coisas aconteceram. Amém? Então, você quer dizer com isso, pastor, que o que o Espírito Santo fez não foi importante? Foi sim. Mas só aquilo não gerou nada. Então, por isso que na palavra da fé, nós sempre enfatizamos muito o ensino da palavra, porque aquilo que você aprende, e aquilo que você aprende e você coloca em prática, é o que vai valer na sua vida no dia a dia. Amém? Por exemplo, o tema de hoje, nós temos aqui, o caminho comum para o milagre extraordinário. Ah, meu Deus, cadê o amém? Quantos aqui querem experimentar, quer seja na sua vida, ou na vida de alguém que você ama e conhece, um milagre extraordinário? Agora repare só, muitas vezes, poderia parecer ser mais fácil assim, não é? Quem aqui quer um milagre extraordinário? Amém! Todo mundo quer. Então venha na frente e eu vou botar a mão agora para um milagre extraordinário se manifestar em sua vida. Amém? Ah, pô, vinha correndo. Eu quero. Assim, agora não, peraí. Mas o caminho agora que eu vou ensinar, o caminho comum para você receber o milagre extraordinário. Está vendo aí quantos amém saem? Aí a coisa muda. Vai ensinar, vai ensinar. Eu tenho que fazer alguma coisa então, Aí dá aquela queda assim, tipo assim, eu quero receber pronto. Mas ter que fazer, aí já é outra coisa, não é? Mas nós vamos continuar ensinando a palavra, porque eu acredito em milagres. Eu sou fruto de milagres. A minha família vive debaixo de milagres. Eu já experimentei e experimento milagres na minha vida, não só na minha vida pessoal, como na minha vida pastoral. Eu já orei por muitas pessoas que muitos milagres já se manifestaram na minha vida. Eu já orei por uma mulher paralítica, a mulher levantou na cidade de São Domingos, a mulher recebeu a cura, a mulher andou, tiramos a cadeira de roda e a mulher recebeu um milagre na vida dela. Eu já estava em um culto onde eu não orei especificamente por um homem no Rio de Janeiro, mas diante daquele mover, naquele culto, Deus curou um homem que estava com a sua visão comprometida 75%. E no meio da unção, houve um mover na igreja, e de repente aquele homem começou a olhar para os lados, começou a ler o banner que tinha na igreja, que ele não conseguia ler, e entrou em êxtase. Algo assim extraordinário. Já orei já passou de 10 mulheres que não podiam engravidar, e Deus operou um milagre para que essas mulheres engravidassem, gerassem os seus filhos. Então, assim, por N situações de cura, por N situações de portas de emprego, de intervenção divina, eu já orei e já vi milagres operando na vida de pessoas, em muitas situações na minha vida. Só de pastor, eu fiz esse ano, no mês de maio, 25 anos de pastoreio, que estou na minha caminhada pastoreando, 25 anos, dia 20 de maio, baixou muito aqui a equalização, Henrique, para melhorar aqui o retorno, está muito baixo. Só nesse mês de maio foram 25 anos de pastor, assim, que eu já vi muitas coisas acontecer. Essa igreja que você está aí, aqui sentado, congregando, esse prédio nosso,
próprio, pago, comprado, quitado, sem dever nada. Isso aqui é um milagre extraordinário. Sim ou não? Sim. Experimentamos milagres. Eu casar com uma mulher linda dessa, irmãos, isso foi um milagre, irmãos. Porque esse cara que eu sou não era não. Foi ela quem me tornou. Foi. Não era não, não era. Isso é um milagre. É um milagre casar. A transformação foi outro milagre. E tantos milagres em nossa vida. Diga para o seu irmão, diga, Deus faz milagres extraordinários. Quantos querem aprender o caminho para o milagre? Amém. Agora melhorou, amém? Então, mas esse caminho, ele é comum. Então, nós vamos ver pela palavra hoje, assim, muitos milagres que aconteceram e que por trás desses milagres sempre há algo comum. Assim, foi. Vamos ver, João capítulo 11. Alguns textos eu vou apenas citá-los por questão de tempo, tá? Para poder encaixar bem, porque eu prometo hoje não passar de 10 horas hoje, amém? João capítulo 11. Quem encontrou já pode dizer amém? Amém. João capítulo 11, nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Não a pregação, nessa leitura apenas inicial. E aqui na ressurreição de Lázaro há algo interessante. Quem aqui já conhece a história de Lázaro? A maioria absoluta, não é? Então, irmãos, a ressurreição de Lázaro é o quê? É o que típico ali? Minha sobrinha linda Sara, o que é essa ressurreição de Lázaro? É o quê? É um milagre. Não é um milagre? É um milagre. Se Lázaro tivesse morrido e ressuscitado 1 minuto depois da sua morte, já seria o quê? Extraordinária, ressurreição, sim ou não? Sim. Agora, você consegue imaginar uma ressurreição depois de 4 dias, já? No ponto de vista científico, é impossível isso acontecer. Sim ou não? Sim. 4 dias. Mas quando a gente olha para esse milagre extraordinário que é a ressurreição de Lázaro, há algo aqui bastante comum, que se repete em outros milagres. Vamos para o versículo 40. Disse Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Ou seja, um milagre extraordinário. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, dizendo, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Irmãos, qual é a chave aqui? É que Jesus, quando ele ora, ele diz bem assim, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Então, quando ele diz, eu te agradeço porque me ouviste, ele está se referindo a quê? Ele está se referindo a um determinado momento em que ele já havia orado sobre a situação de Lázaro e que Deus já havia o quê? Ouvido a sua oração. Por isso que ele diz, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Ele não disse, eu te agradeço porque vai me ouvir agora, ou me ouvirá no futuro. Eu te agradeço porque me ouvistes. Então, quando a notícia chegou que Lázaro estava doente, enfermo, Jesus automaticamente levou aquela questão diante de quem? Diante do Pai. Ele resolveu diante do Pai. E o Pai ministrou ao coração dele a certeza de que Lázaro iria o quê? Ressuscitar. Então, ele continuou fazendo o que ele estava fazendo, aonde ele estava, em Jerusalém, até depois se deslocar para Betânia, aonde Lázaro estava sepultado. E isso levou 4 dias. Mas Jesus já sabia, já havia tratado aquilo diante de Deus. Então, o que foi que precedeu
esse milagre? O que é que veio antes desse milagre? Foi o quê? A oração. Então, a oração é algo muito comum que sempre precede os milagres. E eu vou falar sobre isso mais tarde, de um ponto específico só sobre oração. O milagre, ele pode acontecer de forma totalmente diferente, ainda que uma pessoa e a outra, as duas estejam passando pela mesma situação. Mas Deus pode usar métodos diferentes para curar as duas pessoas. Por exemplo, cego, né? Eu tenho um amigo meu, quem conhece aqui o pastor Antônio dos Santos, que foi deputado estadual da Assembleia de Deus? Pastor Antônio dos Santos, eu trabalhei com ele. Ele, certa vez, trabalhava na Petrobras, e ele trabalhava lá, e com soda, com tudo mais. Eu não sei se Kelmer ou Maquilani conhece esse testemunho da época da Assembleia de Deus. E o pastor Antônio, quando trabalhava, ele trabalhava com soda, e de repente, o pastor Antônio dos Santos, ele ficou cego, totalmente cego. O médico disse bem assim para ele: olha, no seu caso agora não tem mais jeito. Pegue a sua identidade, dê entrada na sua aposentadoria na Petrobras, porque é só uma questão de tempo. Os seus olhos vão murchar e cair. Não tem mais jeito para você. O pastor Antônio, quando recebeu aquela notícia, eu não sei se foi naquele mesmo dia ou passado alguns dias, ele fez uma oração. E a oração que ele fez foi bem assim. Ele disse bem assim: Deus, quem tem um Deus como eu tenho, e um Pai como o Senhor é para mim, não aceito uma situação dessa. E eu não aceito ficar cego. E ele disse que fez aquela oração, foi para o quarto, dormiu. E enquanto dormia, sonhou dando aula na escola dominical. E enquanto ele dava aula, estava dando aula normal, vendo tudo, porque ele não era cego de nascença, ele tinha ficado cego. E ele então estava ali dando aula. Quando ele acordou, abriu os olhos, estava o quê? Enxergando 100% perfeitamente. Ele então voltou no médico com a sua esposa Aliene. E quando o médico, a secretária, foi anunciar que ele estava lá, o médico disse bem assim: mas eu não tenho mais nada para ele, eu não tenho o que dizer nem o que fazer. Diga para ele que eu não tenho mais o que fazer. Ela falou: doutor, a questão não é essa, a questão é que ele está enxergando. Ele só quer falar com o Senhor. O que foi isso? Um milagre extraordinário. Agora, com todos os cegos é assim? Que dormiu e acordou vendo? Não. Então, de repente, a pessoa pode ser de fato cego e ela está num culto, e Deus usar alguém para poder impor as mãos, e a pessoa naquela hora receber o quê? O seu milagre. Então, o milagre pode mudar o meio, a forma de uma pessoa para com a outra, mesmo que ambos estejam na mesma situação, similares. Mas o caminho é o mesmo. E às vezes as pessoas, elas ficam desejando que Deus faça com elas como fez com o outro. Ao invés de trilhar o caminho, ao invés de focar no caminho para o milagre, a pessoa foca em quê? No meio, ou no método que Deus usou para operar o quê? O milagre. Estão entendendo, irmãos? Então, eu quero ensinar vocês a trilhar esse caminho do milagre. E ele pode acontecer de maneiras assim, surpreendentes. Deus pode usar algo que você nem imagina, inimaginável. Deus pode dar uma direção, uma instrução para acontecer um milagre. Para algumas pessoas, o milagre se manifesta no início do problema. A pessoa, de repente, descobriu um câncer, e ao descobrir esse câncer, a pessoa, de repente, começou a orar, fez algo que Deus deu uma instrução para ela, e aconteceu um milagre logo no início. Em outros casos, não. A pessoa foi se complicando, a pessoa mesmo orando, declarando em fé, foi complicando, deu uma metástase, e entre a vida e a morte, Deus operou o milagre. Então isso muda de uma pessoa para outra. Há casos também que a pessoa mesmo orando, o milagre não se manifesta. Vamos ensinar sobre isso também. Mas eu quero que vocês foquem no caminho. Diga, o certo é. Diga, se eu seguir o caminho,
ainda que seja comum, diga, o milagre vai acontecer. E de repente pessoas vão ficar de queixo caído. Meu Deus, foi mesmo, foi. Deus fez esse milagre. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Então eu quero falar sobre 3 áreas comuns que sempre precedem o milagre, que vem antes do milagre. Primeiro delas é que geralmente existe um mover de oração individual ou coletivo antes que aconteça um milagre. Ou até mesmo o Espírito Santo pode levantar pessoas para interceder, ou até mesmo pessoas podem se dispor a interceder, a orar voluntariamente. Mas o certo é que em muitos dos casos sempre há um mover de oração. Ou seja, para a pessoa que recebeu o milagre, de repente o Espírito Santo levantou alguém para orar, e a pessoa às vezes ela nem sabe que Deus levantou alguém para orar. E a pessoa foi beneficiada com um milagre por causa da oração de outro. E ele fica assim, rapaz, Deus fez isso e eu nem pedi, isso aconteceu. Mas certamente tinha alguém orando. Amém? Certamente tinha alguém orando. E há situações na oração que, como eu disse, que é algo muito comum. Às vezes você pode estar assim pensando, meu Deus, eu estou sozinho nessa causa. Mas você não está sozinho. Às vezes o Espírito Santo está levantando pessoas para orar por você. E está lá aquela lâmpada que não se apaga. Está lá alguém pagando um preço no altar, no sacrifício, colocando diante de Deus a sua necessidade, colocando diante de Deus a sua causa, e de repente você fala, rapaz, aconteceu esse milagre, meu Deus. Por isso que a nossa oração, ela deve ter um lugar de relevância muito grande em nossa vida. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16, na partezinha final do versículo, diz bem assim, que muito pode a oração do justo. Ou seja, a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Repitam comigo, a oração do justo, diga, ela é poderosa e eficaz. Então é importante que você creia no poder da oração que sai dos seus lábios. Amém? É importante você crer que aquilo que você está levantando diante de Deus, que a situação que você está levantando, Deus, seja para você, para que o milagre se manifeste em sua vida, ou você de repente pode estar pegando firme com alguém por alguma causa, é importante que você creia no poder da oração. Porque a oração é um caminho comum para um milagre extraordinário. É muito difícil você dizer assim, não pastor, aconteceu um milagre na vida de uma pessoa e olha, nem tinha ninguém orando. É impossível, irmãos. Porque Deus não faz nessa terra nada sem que haja um precursor da oração. Deus não faz nada nessa terra sem que tenha alguém orando, colocando a situação diante dele. Você pode talvez não saber, mas Deus sempre faz algo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque ele ora segundo a vontade de Deus. E há situações em que o Espírito Santo, ele levanta pessoas para orar. Eu já fui em algumas situações na minha vida, levado a interceder por pessoas que eu conheço, por pessoas também que eu não conheço, que eu só vi a situação, e o Espírito Santo trouxe um peso na minha vida para que eu pudesse orar e interceder por algo. E muitas vezes eu orei em outras línguas, orando, só desfazendo, sem nem saber do que se tratava, mas orando. Então aquilo era o quê? Era o Espírito Santo promovendo um milagre para alguém. E o milagre pode ser uma cura, pode ser a ressurreição, pode ser um livramento, pode ser uma provisão, uma porta aberta, fechando uma porta, desfazendo um laço. Há muitas situações, então é importante que você saiba assim, que se você está trilhando o caminho da oração por alguma coisa ligada a algum milagre, permaneça nesse caminho, porque a sua oração tem poder.
Amém? E a oração dos santos também tem poder. Agora, é importante você entender algo, que há situações na sua vida em que você vai resolver sozinho, você e Deus em oração. Há outras que você pode abrir para um leque de amigos, porque a Bíblia fala sobre a oração de quê? De concordância. E você precisa ter pessoas de confiança que vão estar sabendo da situação, orando com você, clamando com você, ministrando com você. Há outras situações em que você pode abrir para a igreja toda, para um grupo maior, para você ter a oração coletiva, todo mundo orando. Nós tivemos um caso aqui mesmo de uma irmã que não está mais na igreja, que ela hoje mora nos Estados Unidos, chamada irmã Silenai. Alguém lembra dela aqui? A esposa de Márcio, mãe de Marcinho e Késia, duas crianças da igreja. E essa irmã, ela teve um caso muito complicado na sua saúde, ficou por muito tempo internada lá no Hospital Primavera. Eu visitava ela continuamente no Hospital Primavera, e a conclusão final dos médicos para ela, sabe qual foi? Disse bem assim: ela vai ter que ser liberada para ir para casa, porque o que ela tem é um tipo de câncer, e nós não sabemos que câncer é, muito menos como tratá-lo. Eu cheguei no hospital várias vezes, ela estava em crise no hospital, com, como é que chama, arritmia, coração, né? Pânico, coração assim a mil, e fez exame com contraste, sem contraste, todo tipo de exame, e os médicos não identificavam nada. A conclusão que eles tiveram, depois de muita coisa, foi que era um tipo de câncer, mas não sabia que câncer era, muito menos como tratá-lo. E eu fui visitá-la e falei bem assim um dia: Silenai, por que você não procura o médico X? E fiz a indicação de um médico que nós conhecemos. Ele é meio doidão, esse médico, mas ele é uma bênção para identificar problemas, diagnósticos. E ela foi nesse médico. O Hospital Primavera deu alta para ela, e ela foi nesse médico, com esse laudo de câncer que não sabia o quê. Esse médico, na primeira consulta, analisou os exames dela, pediu mais alguns outros exames, e disse bem assim: o seu problema é simplesmente esse daqui. E ela fez aquilo que o médico orientou, e acabou o problema na vida dela. Diga comigo: milagres acontecem. Um milagre pode ser relacionado até mesmo a alguma coisa, irmãos, impossível. Impossível. Que no natural para você pode ser algo que impossível. Não, isso aqui não tem chance não de acontecer. Só que, preste bem atenção, às vezes as pessoas têm uma palavra de Deus para algo, em que elas estão precisando de um milagre, ou está orando por alguém que precisa, e por Deus dar uma palavra, a pessoa pensa bem assim: não, já que Deus falou, não precisa mais ninguém nem o quê? Nem orar. Porque se Deus falou, Ele é soberano, logo vai o quê? Acontecer. Muitas pessoas erram porque elas não consideram a oração. E nós temos um caso interessante na Bíblia: o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi uma obra do Espírito Santo, sim ou não? Sim, o anjo apareceu para Maria e disse que ela iria ficar grávida mediante o poder do Espírito Santo. Falou com José mediante o poder do Espírito Santo. Mas, irmãos, venhamos, natural, seria possível Maria engravidar sem ter uma relação com José? Não, mas o anjo falou. Então, se o anjo falou que ia acontecer independentemente da oração. Amém? Amém? Amém não, irmãos. Não. Não era independentemente da oração. Seria importante ainda, mesmo o anjo ter falado, ter o quê? A oração. Muitas pessoas relaxam em situações assim. Ah, mas Deus já falou comigo, pronto. Aí acaba fazendo o quê? Relaxando na oração. Mas a Bíblia conta de duas pessoas. A Bíblia fala sobre o papel que Simeão tinha. Simeão já era um homem idoso. E a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele, que ele não ia morrer enquanto ele não visse com os seus olhos o Salvador.
Então, o que o Espírito Santo estava fazendo sobre ele? O Espírito Santo estava movendo Simeão a orar. Então, Simeão estava preparando o caminho para o nascimento de Jesus. Mesmo Jesus no ventre de Maria, gerado pelo poder do Espírito Santo, mas Simeão estava cumprindo o papel dele de orar para que esse milagre acontecesse. O Senhor também levantou uma mulher, uma viúva chamada Ana, e a Bíblia diz que o Senhor a moveu a orar e a jejuar, e ela não saía do templo, ela permanecia lá orando dia e noite. E tanto Ana quanto Simeão, os dois só partiram dessa terra depois que eles viram a manifestação de Jesus. Quando Simeão viu Jesus no templo, no 8º dia de nascido, qual foi a oração dele? Ele disse: Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação de Israel. E eu acredito que logo depois, dentro de alguns dias, Simeão partiu para casa, porque ele ficou vivo até que a promessa se manifestasse. Então, Simeão tinha um papel de oração. Então, meu amado, não largue a oração por nada. Diga para o seu irmão, diga: não abra mão da oração. Diga: não abra mão da oração. Amém? Porque às vezes as pessoas tendem a fazer assim: ah, mas eu oro e não vejo nada, eu oro e não muda, eu oro e a pessoa não se converte, eu oro e a pessoa não deixa isso, eu oro e a pessoa não deixa de fazer aquilo, parece que nada acontece. Irmãos, se tratando de oração por salvação, quem é que ora por salvação de familiares? Quem levanta a mão? Quem ora? Quem ora aqui? Você ora pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus avós, pelos seus tios, pelos seus parentes? Você ora por eles? Ora, 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 ora. Quem ora aqui? Diga: eu oro. Agora, você crê realmente que Deus está ouvindo a sua oração e que este abençoado, ou que esta abençoada, uma hora vai ceder a palavra? Sim. Nós temos que continuar crendo, irmãos. Amém? Nós temos que continuar orando, porque muitas vezes as pessoas da nossa família, elas rejeitam o nosso testemunho. Por mais que você tente falar, testemunhar, de que você é uma prova viva, de que você mudou, de que Deus tem feito algo, ela fala: mas não dá crédito não. Quando eu comecei a ir para a igreja, todo mundo dizia bem assim: vai atrás de namorada, só pode, que nada. Que nada, você não vai ficar um mês na igreja. Não vai ficar, aí passei um mês, tá, não vai ficar 2 meses, 2 meses. Tá, não fica 6 meses na igreja, aí isso até é fogo de palha, 6 meses. Tá, quero ver passar 1 ano. Ainda hoje, depois de 27 anos de crente, quando eu vou no interior, eles me perguntam ainda: você ainda é crente? Sou pastor, inclusive, já tem 27 anos é mesmo. Eu disse: rapaz, graças a Deus. Mas ainda é uma luta para aceitar o testemunho, às vezes é uma luta para aceitar uma palavra. Às vezes você quer falar uma palavra e a pessoa reluta em não querer aceitar a palavra. Mas, irmãos, ninguém pode ir contra a oração. Ainda que a pessoa rejeite a sua palavra, rejeite o seu testemunho, mas ele não pode desfazer a sua oração, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Às vezes a gente está orando, e aquela pessoa que ela é religiosa, está se tornando mais religiosa ainda. E aquele que é viciado, está se afundando no vício mais ainda. E aquele que é o coração duro, parece estar ficando com um coração mais duro ainda. E parece que a sua oração não vai dar em nada. E nós somos tentados a desistir de quê? De continuar orando. Quantos aqui já leram a Bíblia e já sabem da história de Paulo, aquele que era o perseguidor da igreja? Irmãos, quem olhasse para Paulo, um homem que era um carrasco, que perseguia a igreja, ele entrava nas casas e arrancava os cristãos das casas e levava os cristãos para serem executados. As pessoas tinham medo dele. Quando Estevão foi morto, apedrejado, Paulo estava lá olhando para o apedrejamento de Estevão, consentindo na sua morte e não teve nenhum remorso.
Os cristãos, muitos, tinham medo de quem? De Paulo. Tanto que quando Paulo se converteu, que o Senhor falou a Ananias em uma visão, de que ele ia ter que orar por Paulo, foi que ele disse: eu orar por esse homem que é um perseguidor. Você falou, é isso mesmo, ele é para mim um instrumento escolhido. Irmão, mas Paulo se converteu. E como foi a conversão de Paulo? Foi comum? Foi comum? Não. Foi uma conversão o quê? Diga comigo, foi uma conversão extraordinária. Ou você vai me dizer que é comum, o cara tem uma visão do Senhor. Não, foi algo que extraordinário. Mas isso aconteceu com Paulo, sem ter a participação de ninguém orando. Quantos acreditam nisso? Que ninguém orou por Paulo? Mas vocês sabiam que antes de Paulo, ele já tinha alguns dos seus parentes convertidos? Em Romanos 16, abra comigo. Esse eu quero ler para vocês, até de repente grifar e encorajar você em sua oração. Versículo 7 de Romanos 16, o próprio Paulo diz bem assim: saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São que, irmãos, notáveis entre os apóstolos, e estavam que, irmãos, em Cristo antes de mim. Entende o que está dizendo aqui? Os parentes de Paulo, que já haviam se convertido antes dele. E vocês acham que esses parentes de Paulo, que se converteram antes dele, não oraram por ele? Você acha que a conversão de Paulo extraordinária aconteceu por um ato único e soberano de Deus? Não. Teve algo ali, teve a oração. Diga para o Senhor, diga, a oração tem poder. Um outro caso é a libertação de Pedro da prisão. E agora aqui eu quero que você entenda algo. Em muitas situações, o nosso papel é orar. Nós não temos o poder de realizar o milagre. Nosso papel é somente o quê? Orar. Em Atos capítulo 12, a Bíblia diz que Pedro foi preso. E quando Pedro foi preso, o que é que fez a igreja? A igreja estava orando por ele. Orando para quê, irmãos? Para que ele fosse executado? Não, para que ele fosse o quê? Liberto. Mas vocês sabiam que em Atos capítulo 12, a mesma Bíblia diz que, antes de narrar a história que Pedro foi preso, e que Pedro estava lá, e os irmãos estavam orando por ele, a Bíblia narra a história de que Tiago, o irmão do Senhor, tinha sido executado. Tiago foi preso, e foi o quê? Executado. E agora quem é que vai preso? Pedro. O que era que isso aí poderia levar os irmãos a fazer o quê? A continuar orando ou nem orar? Nem orar. Tipo assim, eu vou orar por quê? Se nós oramos por Pedro, se nós oramos por Tiago, e Tiago o quê? Foi executado, o que adianta orar por Pedro? Quem já se viu numa situação dessa, em que você orou por algo, e aquilo pelo qual você orou não aconteceu? Você já orou por alguém doente e a pessoa o quê? Morreu. Você já orou? Eu já orei por muitos. É difícil. Um amigo meu foi pregar uma vez lá em Alagoas. Aí tinha uma mulher enferma numa casa. E ele então foi lá orar por essa mulher enferma. Aí orou por ela, declarou a palavra. E disse, daqui a 15 dias eu volto aqui, lá em Barreiras. E essa mulher não vai estar aqui mais na cama. Pense num camarada cheio de fé e inspirado. Aí ele foi lá, fez evangelismo, veio para Aracaju. 15 dias depois ele voltou em Barreiras. E qual era a maior alegria dele? De ir aonde? Nessa casa, para testemunho.
E quando ele chega lá nessa casa para o testemunho, que ele foi procurar o testemunho, aí chegou empolgado: oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Aquela animação, pensando que já ia encontrar o testemunho, e o pessoal tudo fechado: boa tarde. Aí ele: e aí? E como é que está a titia aí, a pessoa tal? Como é que ela está? Você não ficou sabendo, não? Não. Logo depois que o senhor orou, ela morreu. Eu acho que ele não perguntou assim: tem mais alguém doente aí? Não, aquilo, às vezes a gente se abate com situações assim, que a gente ora, mas o milagre não acontece. Mas o fato de um milagre não acontecer, não quer dizer que você não tenha que orar por uma outra situação, porque Deus é quem sabe o que está por trás do milagre. Só Deus sabe. Tem pessoas que podem estar lá morrendo, mas que aceitou Jesus, e que o melhor mesmo é que ela parta mesmo para a glória, porque só Deus sabe o futuro dela, que é melhor ela embarcar, salvo, garantir a salvação, do que de repente receber a cura e depois se desviar. Pastor, isso não acontece não, é impossível. Pastor, uma pessoa receber um milagre, uma cura, e se desviar. Irmãos, eu conheci um senhor na rua do Olival Chagas, no bairro Grajeru, que ele foi curado da cegueira, totalmente cego, foi curado, e esse homem nunca aceitou Jesus. Até onde eu sei, nunca aceitou Jesus. Então, assim, a gente não tem a certeza do que pode acontecer. O nosso papel é orar e crer para o milagre, seja qual for a situação. Então, a igreja orou por Pedro. O que aconteceu, irmãos? Pedro foi o quê? Milagrosamente liberto da prisão. Um anjo apareceu para Pedro e tirou Pedro da prisão. Irmãos, aquilo poderia parecer assim algo para dar nos irmãos aquele sentimento assim: poxa, e por que Pedro foi liberto e por que Tiago foi morto? Tem pessoas que questionam os milagres. Por que fulano foi curado e por que fulano não foi? Você não sabe. O nosso papel é simplesmente fazer o que, amados? Orar. Diga: o meu papel é continuar orando, porque a oração sempre precede um milagre. Eu estou ensinando para vocês, irmãos, o caminho comum, para que você seja encorajado a continuar crendo, seja por situação impossível, seja por libertação, seja por salvação, seja por uma coisa que de repente deu negativo de uma situação, e você deve continuar crendo, porque cada caso é um caso, e permanecer em fé, orando. Eu já orei por pessoas no leito de morte, que essas pessoas embarcaram. Mas quando eu vou orar para outra pessoa, eu continuo orando e crendo. E já vi também pessoas que saíram do leito de morte. Eu fui visitar uma vez um rapaz internado no hospital cirurgia. Esse rapaz era minha ovelha na época do Augusto Franco. E ele estava lá junto com quase 6 pessoas naquele quarto, no cirurgia, todos internados. E eu então fui lá orar e disse bem assim: bom, eu quero aqui hoje orar por esse rapaz e quero também orar por todos vocês. Quantos creem aqui que vai receber o milagre hoje, vai receber alta? Aí um falou: eu creio, o outro falou: eu creio, o outro falou: eu creio, o outro falou: eu creio. E o outro disse: eu não creio não. Então eu vou orar por quem crê. E eu orei por todos que estavam crendo. O rapaz que eu orei, que era da igreja, ele não conseguia nem sair da maca. Mas naquele dia a unção foi tão liberada, tão tangente a unção, tão forte a unção, que ele saiu da maca. E eu disse para ele: Denison, faça o que você não podia fazer. E ele começou a fazer os movimentos que não podia fazer antes: se agachar, levantar, movimentar, estender a perna. A enfermeira, quando entrou no quarto, ficou assim: rapaz, o que aconteceu? Ele falou: Deus me curou. Ele começou a andar no corredor do hospital com todos os movimentos, segurando o soro, e Deus manifestou um milagre. Naquele mesmo dia, ele recebeu alta. E inclusive foi para a igreja e me disse bem assim: pastor, todos que o senhor orou receberam alta hoje mesmo. Só não aquele rapaz que disse que não cria. Aquele caiu no bisturi mesmo do médico. Agora, significa dizer que por todos que eu orei,
a cura se manifestou? Não. Mas vou continuar orando? Sim. Porque a oração é um caminho comum para um milagre extraordinário. Diga, eu creio. Outro caminho bastante comum, que precede um milagre, que vem antes do milagre, é o direcionamento ou instrução. Instrução específica, que em alguns casos requer apenas uma simples atitude de obediência, por um caminho que pode exigir algo sacrificial ou não. Muitas vezes, Deus vai operar um milagre através de uma instrução simples, irmão, simples. E as pessoas, às vezes, elas empacam nessa coisa simples. Em João, capítulo 9, a Bíblia mostra um milagre de um jovem que era cego desde nascença. E como Jesus curou este cego, irmãos? Ele fez o quê? Cuspiu no chão, fez um lodo, olha que coisa maravilhosa, um lodo com esse cuspe, diga Eca, fez um lodo, colocou nos olhos do cego e disse bem assim: vá lavar-se no tanque de Siloé. Um milagre o quê? Extraordinário, através de uma instrução o quê? Simples e usando um método totalmente diferente de cura, que ele tinha usado até esse momento. Jesus não tinha feito esse método com ninguém. Bom, é certo que o cego, ele ia se lavar, porque aquele negócio ele não queria ficar melecado. Mas a instrução era: vá lavar-se aonde? No tanque de Siloé. E diz a Bíblia que indo ele, ao lavar-se no tanque, ficou o que, irmãos? Curado. Instrução o que, irmãos? Simples. Repitam comigo: o milagre pode se manifestar através de um caminho muito comum. Diga que é uma instrução, diga simples. Simples, simples e simples. E às vezes as pessoas elas não recebem o milagre porque elas não aceitam, elas não fazem aquilo que lhe é direcionado especificamente para fazer. Nós tivemos um caso aqui nessa igreja que esse eu vou carregar para a minha vida toda, e minha cunhada conhece muito bem, Carol, que casou com Júnior, filho do pastor Jorge Abreu. Uma jovem saudável, passou no concurso da polícia militar, foi convocada para o concurso da polícia, fez todo o processo de academia, e quando estava lá, num determinado momento do seu processo já estava na academia, no seu processo lá para tomar posse, ela então foi fazer uma atividade física e não passou bem, se sentiu mal. E daí começou a investigar. Ela começou a ficar magra, foi definhando, uma jovem bonita, namorava o filho de um pastor amigo meu. Ela foi definhando, e ficando uma situação que ninguém conseguia identificar o que ela tinha, e o quadro só piorando, e ela não conseguia mais andar. Em algumas situações eu me deparei com ela, orei por ela, e as pessoas diziam bem assim, para o filho do pastor Jorge, para Júnior: rapaz, e você vai ficar com essa menina está doente, ele noivo dela, e você vai ficar com ela, rapaz, deixe ela, isso vai ser um peso para você, mas eu a amo, e ela definhando. E um dia, recebemos aqui na igreja um ministro chamado Alex, que ele é um amigo nosso de Natal, que foi curado de AIDS lá em Natal. E Alex veio pregar aqui, veio dar o testemunho dele na igreja. E nessa época, Carol, ela veio assistir o culto, ela não conseguia andar, se locomover, e os irmãos colocaram ela na cadeira, colocaram uma cadeira na igreja, subiram os degraus com ela na cadeira, colocaram aqui na frente ela para assistir o culto, e Carol estava aqui vendo o culto, e de repente Alex contou o testemunho, chegou para ela e disse assim: jovem, fica em pé. Aí colocaram ela em pé. Eu fiquei: ai meu Deus do céu, o que ela vai fazer? Aí ela ficou em pé, toda definhadazinha. E ele disse bem assim para ela: comece a dançar no Espírito. Eu fiquei: meu Deus.
E ela, irmão, era feio. Era feio. O quadro clínico dela, e ela tendo que dançar algo assim. Que papel é esse que vai mandar essa menina fazer? E ela começou a dançar. E ele começou a rir no espírito, se alegrar. E ele vai dançando, e ela foi dançando e os movimentos dela se ajustando. Dançando e o corpo dela se firmando. Ela dançando. Irmãos, o milagre começou a operar na vida dela. Ela saiu da igreja andando. E os dias foram passando e a cura foi operando na vida dela, o milagre foi operando. Carol se recuperou plenamente. Carol casou. Os médicos diziam que ela não podia ter filhos, ela já tem 2. Assim, algo extraordinário. Mas o milagre que começou através de uma simples instrução, que tal como aquele cego de nascença, que foi algo ridículo, Jesus cuspir e colocar aquele lodo nos seus olhos, e às vezes as pessoas não entram no milagre que Deus tem para elas, porque elas às vezes não seguem uma simples instrução, como foi no caso de Naamã. A Bíblia diz que Naamã era um homem leproso, em 2 Reis, lá no capítulo 5, diz que ele era um homem leproso. E ele ouviu falar através de uma empregada em sua casa, que havia um profeta em Israel que operava milagres. Esse homem foi, encontrou com Eliseu, e a instrução que Eliseu disse foi: olhe, vai e mergulhe 7 vezes no rio. Qual foi a reação dele? Fala, peraí, não tinha rio melhor não para poder me lavar? Eu tive esse trabalho todinho de vir até aqui, pensando que o profeta ia orar por mim, ia fazer um manto, e ele me manda dar 7 mergulhos. Essa foi a instrução. E ele então se aborreceu, subiu na carruagem, e o oficial dele falou: mas comandante, capitão, se ele pedisse para o Senhor fazer algo difícil, o Senhor não faria? Faria. Mas ele não pediu para você fazer algo simples? Pediu, então faça. Falei: rapaz, você tem razão, vou fazer. Aí foi lá e deu um mergulho. No 7º mergulho, a sua pele foi restaurada, tal qual a pele de um bebê. Um milagre extraordinário através de uma instrução simples. E muitas vezes Deus nos dá uma instrução simples e Ele quer da nossa parte apenas a nossa obediência. Que você obedeça à instrução. Como por exemplo, como citou a pastora Sandra na área financeira, ele diz em Malaquias: traga os dízimos que eu abrirei o quê? As janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas, que vocês nem terão onde guardá-las. Espera aí, qual é o mistério? Tira 10% e uma oferta é só isso. Pois eu vou fazer todo mês. Faça a prova. A pessoa fala: não, que nada. Oxente, eu vou tirar 10%, uma oferta ainda, e eu vou receber mais. Não, eu vou muito. Que nada, vai ficar mais apertado. Você vai seguir a sua cabeça ou vai crer na instrução da palavra para você viver a prosperidade sobrenatural? Você crê, irmãos? Porque eu disse assim, que o caminho é comum, mas os milagres podem operar de formas o quê? Diferente, tanto para uma pessoa quanto para outra. Jesus não cuspiu pela 2ª vez em outra pessoa. O profeta Eliseu não deu uma outra instrução para que alguém mergulhasse novamente 7 vezes. E aí as pessoas, às vezes, elas erram, porque elas querem receber o milagre na vida delas, praticando instruções específicas que Deus deu para outros. E isso não funciona. O Senhor chegou para Elias, em 1 Reis, no capítulo 17, disse assim: Elias, depois que orou para que não chovesse, o Senhor disse assim para ele: Elias, vai para o ribeiro de Queríate e fica lá, porque eu já providenciei o seu sustento através dos corvos. Os corvos vão sustentar você com alimento. Irmãos, isso é algo assim para você falar: oh glória, vou fazer facilmente. Porque você ficar no ribeiro, bebendo água,
Se o Senhor dissesse bem assim, fique no ribeiro porque vai chegar peixe para você. Era algo mais ou menos assim, digamos, aí de se entender. Agora, você ficar num ribeiro bebendo água e esperando que um corvo, uma ave como o urubu, trazer a comida, já era o motoboy daquela época. Já tinha desde aquela época o motoboy, já tinha serviço de Uber já. Uber Eats desde aquela época já, nem telefonava. Você imagina, amanhecer o dia, Elias está lá, bebe água, chega o corvo. Comida. Elias fica lá orando, fazendo o que, não sei, o dia todo. Meio-dia, chegava lá o corvo, comida. De noite, comida. Não sei se de tarde tinha lanche, merenda. Só sei que isso demorou por 6 meses. 6 meses. Todos os dias. Até que, um dia, o riacho secou. Porque não havia chuva na cabeceira do riacho. Logicamente secou. Aí o Senhor disse para ele, Elias, agora vá para Serepta, porque eu já preparei uma viúva lá que vai o quê? Lhe sustentar. Se Deus já sustentou por um corvo, quanto mais por uma viúva. Mas na cabeça dela vai ser uma viúva rica. Quando Elias chega lá, o que ele encontra, irmãos? Uma viúva o quê? Pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Essa era a condição dela. Elias disse, mulher, você pode me trazer um bolo? Ela falou, meu senhor, não tenho nada. Apenas um bocadinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo, vou comer com o meu filho e vamos morrer. Mas o que essa mulher estava pensando para dizer isso? Só tem aqui esse pãozinho e esse azeite. Nós vamos comer e depois eu vou matar o meu filho e cometer suicídio? Ou nós vamos morrer mesmo a mercê aqui, vamos passar fome e morrer de fome e ser levado ao extremo? Elias disse para ela, não. Faça como eu disse a você, faça um bolo para mim, nós vamos comer, e Deus vai abençoar de tal forma que não vai faltar farinha na botija, nem azeite para você. Não vai faltar. Até que Deus mande a chuva sobre a terra. E ela fez. E a Bíblia diz que eles comeram. E sabe quanto tempo isso durou? Elias foi sustentado por essa mulher por 2 anos e meio. Porque a seca durou 3 anos e meio. E ele ficou 6 meses no ribeiro, mais 2 anos e meio com a mulher, porque quando chega no capítulo 18, diz assim a Bíblia, que ao completar 3 anos, o Senhor mandou ele sair da casa da mulher e se encontrar com Acabe e anunciar a chuva. Exatamente assim. Então, entre o tempo em que ele se encontra com Acabe, tem aquele embate com os profetas de Baal, e ele recebe a instrução para subir no monte, para orar, aquele processo todo, ali levou mais 6 meses, porque foram 3 anos e meio de seca. Então, quando Elias estava para sair da casa da mulher, acontece algo interessante, que o filho dessa mulher morre. Mas Elias ora por ele, e o garoto faz o quê? Ressuscita. Aí disse bem assim a mulher, olha o que a mulher disse, depois de estar 2 anos e meio, vendo um milagre que o profeta o quê? Liberou. Mas após a ressurreição, somente agora, ela disse, eu vejo que você é um homem de Deus, e que a palavra de Deus, proferida pelos seus lábios, é a verdade. E eu hoje, meditando sobre isso, o Senhor me chamou a atenção para algo, disse bem assim, essa mulher precisava dessa ressurreição. Porque Elias ia sair da casa dela. E se Elias sai da casa dela como ele saiu, e a fome durou ainda por mais 6 meses, essa mulher ia entrar em crise. Essa mulher ia começar a liberar a palavra negativa novamente, e ela ia morrer de fome com seu filho. Então, quando ela recebeu o milagre da ressurreição do seu filho, a fé dela despertou a tal ponto que ela estava pronta
para viver só com o seu filho, sem o profeta estar mais ali, e crer por mais um tempo que o milagre de fato ia acontecer, ia ser mantido, mesmo sem o profeta lá, até que chovesse. E assim aconteceu. Foram mais 6 meses em que o milagre, depois da chuva veio, mas nesse tempo de 6 meses, sem Elias estar lá, o milagre continuou se manifestando, a provisão se manifestando. Diga comigo, há um caminho comum para um milagre, e muitas vezes é uma simples instrução. Quantos aqui estão prontos para receber? Deus fala algo para você, faça isso. Senhor, eu fazer isso eu nunca fiz. Pois é, faça. Às vezes a instrução pode exigir o sacrifício. A instrução pode exigir que você faça algo novo que você nunca fez. Mas o milagre está justamente aí, na sua obediência à instrução do Senhor. E às vezes nós queremos um milagre extraordinário, sem fazermos coisas simples e comuns. E travamos. E o milagre às vezes não acontece. Mas diga comigo, na minha vida vai acontecer. Amém? E por último, até que fim, amém. Por último, outra coisa muito comum é uma liberação da graça de Deus, de uma graça maior, para que você suporte a adversidade. Pode vir, pastor Kelvin, por mais um tempo, até que o milagre se manifeste. Escute bem, muitas vezes Deus realiza o milagre prontamente, mas há outros momentos em que o milagre demora, sim ou não? E entre esse tempo que você está orando e o milagre se manifesta, você recebe uma graça de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 5,17, que aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Em Hebreus 4,16, a Bíblia diz que aqueles que se aproximam do trono da graça de Deus receberão graça que lhe ajude no momento que oportuno. E muitas vezes, quando nós estamos orando, ainda que o milagre não esteja se manifestando, você está recebendo graça. E essa graça de Deus é um poder sobrenatural que capacita você, que habilita você a continuar exercendo fé, lidando com adversidades. Lembra daquela expressão que Josimar disse? Ela disse bem assim: Senhor, não me dê cargas mais leves, e sim ombros mais fortes. Tipo assim, me conceda mais graça para lidar com isso. E as pessoas às vezes, elas querem assim, ou Deus realiza um milagre, ou elas abrem mão da fé. E nós não podemos agir assim. Senhor, eu estou crendo no milagre, mas enquanto ele não chega, me concede graça para lidar com isso. Me concede graça. Me concede graça, Senhor. Às vezes você tem que ter muita graça para lidar com um cônjuge não crente, sim ou não? Sim. Tem que ter muita graça para lidar com os pais que não são crentes, sim ou não? Sim. Os pais com os filhos, sim ou não? Sim. Até que amadureça, seja transformado. Tem que lidar com um patrão, tem que lidar com uma situação de dívida. Você está clamando por um milagre na área financeira e não é fácil pelejar com dívida, não é fácil estar lidando com cobrança, com pressão, com coisas da área financeira, com o telefone toca, desconhecido, a pessoa fica, ai, atendo ou não atendo. Ai, meu Deus do céu, e agora? Se for fulano que eu não quero nem falar, se ele... ai, meu Deus do céu, olha, nem sei, eu vou nem atender. Às vezes ali é uma bênção para ela, né? E ela está assim, Então diga comigo, Deus concede graça. Eu não vou orar hoje para o milagre se manifestar agora, porque não tenho direção para isso. Mas eu vou orar para você sair daqui recebendo mais graça para a sua vida. E pela inspiração da palavra, você crer que esse caminho da oração, esse caminho da instrução, da obediência, são caminhos simples, comuns, mas que Deus se move manifestando milagres extraordinários. O certo é, se você permanece no caminho, Deus realiza o milagre. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor, Pai, nessa noite.